Deu certo! Vira a câmera para você, Johnny. Isso! Que linda! Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor! A paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos, o pessoal que está chegando aí ao Café Terapêutico. Aqui nós compartilhamos, né, momentos de superações, momentos de reflexão, momento no qual as desafiadas já passaram por momentos difíceis, mas esses momentos foram superados ou estão sendo superados. E hoje, a desafiada de hoje é a Dione. É de São Paulo, Dione? Isso, eu sou aqui de São Paulo, próximo ao bairro de Ipiranga, Sacomã. Ah, sim! Eu conheço aí essa região, uma região muito gostosa de se morar, né? De se morar eu não sei, né? Mas pelo menos para passar é boa. Estou acostumada e assim, sair de São Paulo só se for por um motivo muito, muito grande, viu? Porque moro aqui há muitos anos, eu gosto. O pessoal, muitas pessoas que moram aí gostam bastante, né? Eu particularmente gosto muito de São Paulo. Eu sempre estou aí, meu filho faz bastante tratamento aí em São Paulo. Então, todo mês eu estou por aí, tenho família em São Paulo, nasci em São Paulo. Gosto bastante dessa cidade. Embora seja tudo muito corrido, uma loucura aí, né? Aliás, as nossas vidas andam uma loucura, mas São Paulo eu acho que é um pouco mais forte essa questão da loucura, né? Isso, trânsito, né? Que não tem como, é trânsito o tempo todo, né? Nossa, para tudo. Eu estou muito feliz de te conhecer, né? Ainda que pela live, a Dione foi desafiada pela Vanúzia na semana passada. A Vanúzia trouxe um testemunho lindo de vida, né? De superação. Isso. E hoje é a Dione, que é amiga. Vocês são amigas, né? Somos amigas. Eu conheci a Vanúzia já tem alguns anos e ela foi assim, foi Deus que colocou no meu caminho para a gente estar andando junto, para estar buscando a Deus. Tivemos um grupo de oração onde a gente ia nos lares, né? Levar a palavra e estar ajudando. Enfim, foi assim, eu falo que a gente não anda sozinho, né? Deus, ele sempre vai preparar alguém para estar com você, para até você ter experiência e te ajudar e te amadurecer, né? E ela tem já uma estrada longa já dentro do Evangelho, e embora eu também me converti há muitos anos, há mais de 30 anos, mas não importa o tempo, o que importa é a experiência que você vai adquirindo com Deus, né? E assim a gente tem caminhado juntas até hoje. Então, quando é para indicar alguma coisa, ela me indica, ou eu, enfim. A própria Bíblia diz, né? A Bíblia fala assim, coisa boa é quem encontrou um amigo, né? Quem encontra um amigo. Então, eu tenho certeza que Deus, ele no nosso decorrer de vida, né? De caminhada, no decorrer da caminhada de fé com Deus, os encontros que se acontecem têm um propósito, né? Com certeza. Um propósito ou pro lado ruim ou pro lado bom. Mas nesse caso, o encontro de vocês foi para um lado, graças a Deus, para edificar uma vida da outra, uma para fortalecer a vida da outra, uma para ajudar a outra. E que alegria poder te conhecer, Dione. Obrigada. É uma honra para mim. Por você ter topado esse desafio, porque é o que eu sempre falo aqui, não é todo mundo que tem a ousadia e a coragem de vir, né, expor, às vezes, o testemunho. Às vezes tem gente que fica com muita vergonha, mas eu acho que a gente tem que compartilhar, sim, aquilo que Deus faz em nossas vidas, porque não edifica só apenas nós, mas edifica a vida de outras pessoas que muitas das vezes estão passando por processos igual nós passamos, não é mesmo? Verdade. E hoje nós vamos conhecer o testemunho da Dione. Estou ansiosa para te conhecer, Dione. Saber o seu testemunho aí de vida com Cristo. Você tem quantos anos, Dione? Desculpa a curiosidade.
Eu tenho 58 anos, eu vou completar 59 em outubro. 58 anos, uma mulher Isso. aí com uma jornada de muitas experiências. E eu quero te conhecer, Johnny. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom. E, Eu não e consigo te compartilhe ver, é assim mesmo? Oi? Não consigo te ver. Aqui no meu celular eu só vejo só a minha imagem. É normal isso? Você não está me vendo? Não, não. Ah, Eu não sei se eu. é alguma Não coisa que você consigo. clicou. Deixa eu ver aqui. Não. Tu vai sair, é melhor. É melhor, eu acho, que você ficar sem me ver. Tá certo. Então, é como você disse, estar aqui é um desafio mesmo, porque eu estou nervosa, já falei inúmeras vezes, assim, em alguns lugares sobre o meu testemunho, mas assim, é sempre muito, dá um frio na barriga, a gente fica nervosa, porque falar da vida da gente às vezes é meio complicado, às vezes a gente se sente um pouco constrangida, mas é assim, é algo que é muito grande, que queima o nosso coração, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Não é nem não é para nós, é para a honra dele. Então, eu falo que a gente ama Jesus, então a gente fala assim, Senhor, é para a tua glória, porque a gente não pode deixar de falar o que Deus tem feito na nossa vida. Né? E eu falo que o cristão, quando ele tem experiência com Deus, ele anda com Deus, a vida é testemunho atrás de testemunho, porque a gente vive todos os dias luta, vitória, luta. O crente ele não fica, eu falo assim, no sossego. Não existe isso, né? Existe assim a luta e a vitória. E a gente tem que compartilhar, porque eu sei que tem muitas pessoas que vivem as mesmas coisas, porque o que eu falo sempre, que muda o endereço, né? Porque as histórias, elas se repetem, né? Mas eu vou começar, hoje eu vou estar falando, assim, de casamento e vou falar de perdão, a questão do perdão. Eu me converti com 19 anos e eu tenho seguido esse caminho com Jesus todo esse tempo. Eu não lembro um momento que eu saí dos caminhos do Senhor. Pela misericórdia dele, não porque nós merecemos ou porque a gente é forte ou que a gente pode tudo. Não, não podemos nada. Mas pela graça, pela misericórdia, a gente está ali no caminho, né? E com 32 anos eu casei. Eu queria ter casado mais cedo, mas eu falo que não aconteceu, né? Não vou dizer que prepara, porque este casamento é uma escolha também. A gente ora, mas a gente escolhe. E as nossas escolhas muitas vezes não é a que Deus tem para nós, né? E eu me casei com 32 anos com uma pessoa que ele já era viúvo, tinha uma filhinha. E quando eu entrei no casamento, a criança já tinha 2 anos e pouco, sem mãe. E eu vinha de um noivado, né? E eu me apaixonei por essa pessoa e larguei o noivado, larguei tudo e casei em 5 meses. Aí muita gente vai dizer assim, irmã, mas em 5 meses dá para conhecer? Não, nem se namorar 10 anos dá para conhecer. Mas eu escolhi. Eu escolhi e essa pessoa que eu escolhi para estar caminhar juntos, ele se converteu, se batizou e a gente começou a nossa jornada. Foi uma bênção e eu nem pensava em ter muitos filhos, já tinha essa criança que passou a ser a minha filha de coração e a minha filha, né? A diferença é que não veio da barriga, mas é igual, viu? O amor é a mesma coisa. E a gente começou a partilhar. Eu tive depois mais 2 filhos, né? Então nós tínhamos 3 filhos. E eu apaixonada, e ele também, um homem que sempre foi muito atento, muito atencioso, muito calado, muito. E a gente ia buscar a Deus juntos, levar as crianças na escola dominical. E meus filhos foram crescendo. E dentro da igreja, a gente passou por por 2 denominações. E no meio do caminho aconteceu muitas coisas que não é o caso hoje, mas a gente tem muito testemunho, né? Se eu falar assim, irmã, você tem? Tem, a gente tem. Tive depressão no meio do caminho, mas não vou aumentar nesse contexto.
que não é o que eu quero trazer hoje. E assim, já com 20 anos de casado, mais ou menos, um pouquinho menos, 16 anos de casado. A gente já tinha passado por muitas coisas, passei por situações difíceis, situações boas, porque era uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, uma pessoa que tinha condições para que eu pudesse ter empregada, para que eu pudesse ter babá. Eu levei uma vida realmente muito boa. Parei de trabalhar na época, porque tinha uma criança envolvida, e depois logo eu também quis ter os outros dois. E aí até chegar ao ponto de as coisas começarem, né? Porque para o crente não existe isso, né? Quando está tudo muito lindo, quando está tudo muito tranquilo, porque tem alguma coisa errada, né? E a gente foi levando, e aí na decorrer da vida algumas coisas adquirimos e outras nós perdemos, né? Perdemos nosso apartamento, perdemos nosso carro e fomos morar em outro lugar, e as coisas começaram a ficar difíceis. E aí quando as crianças já estavam mais ou menos aí com uns 12, 13 anos, eu vi que nosso relacionamento estava ficando assim um pouco mais frio. Eu via que por mais que a gente ia para a igreja, tinha um dia que ele não queria mais ir, tinha dia que não estava mais envolvido, enfim. Até fatídico dia da gente ter uma discussão e eu queria saber o que estava acontecendo e não tinha resposta. E paralelo a isso, eu tinha uma amizade muito grande com uma pessoa que vivia dentro da minha casa, não era evangélica, uma amizade de 15 anos. E a gente tinha criança, ela também tinha, era muito amiga. Fui trabalhar fora. Nessa época, eu fui trabalhar num buffet, ser gerente desse buffet, levei junto. E as coisas estavam meio esquisitas, muito esquisitas. Até um dia que ele não aguentou e me contou que tinha me traído. A gente já estava com uns 16 anos de casado. E o pior que era com essa pessoa que estava dentro da minha casa, né? Que trabalhava junto comigo. Olha, não foi fácil. Não foi fácil, porque a traição é algo muito difícil, né? A traição, ela te traz, assim, muitos prejuízos, porque você se acha incapaz, você acha que você é culpada, né? De o teu marido buscar um relacionamento lá fora, e aí a pessoa, ela começa a esfriar e você fala, não, sou eu sempre tive um temperamento um pouco mais forte, um temperamento mais de querer dominar, e achava que também por conta do meu temperamento, por eu ser uma mulher que falava muito e decidia, enfim. E as coisas, elas foram tomando um rumo meio diferente, né? E aí ele contou para mim que tinha traído, que estava arrependido, e no processo foi difícil, porque na época eu não entendi essa história muito de perdão, né? E aí você fica sempre, todos os dias, desconfiada, perguntando se vale a pena continuar. Enfim, perdoei e resolvemos continuar esse casamento. E buscando a Deus, e eu comecei a me posicionar diferente, e a vida começou a seguir. Mas passado quase uns 2 anos, eu vi que estava esquisito. Esse marido continuava esquisito, já não queria mais participar dos encontros de casal, não queria participar mais da igreja. Os domingos eu já ia só com as crianças. Mas a gente continuava orando. Quando foi em 2015, eu tinha perdido já meu pai, perdi minha mãe. E eu fui descobrir que ele não honrava mais com as contas, e a gente teve que mudar da onde a gente estava e vim morar na casa onde era dos meus pais, que minha mãe morreu e a casa ficou como de herança, e em 2015 eu vim com os meus filhos e ele. Ali começou o meu martírio. Eu comecei a escutar que ele já não me amava mais, que não tinha mais atração, e a primeira coisa que a mulher, quando o homem ele já traiu e ele fala que não tem mais atração,
É porque, não, eu tô gorda, né? Estava mesmo. Tô feia. Você encontra tantos defeitos. Você se descaracteriza, perde identidade. Porque você ama e você não quer a sua família destruída. E você acaba ficando debaixo de um jugo. E quando a gente veio em 2015, eu vi que as coisas começaram a ficar muito difíceis. Foi aí que eu conheci a missionária Vanúzia. E ela me ajudou muito em oração, porque ela estava vivendo um processo parecido, que uma outra hora ela vai contar. E ela começou, vamos entrar em oração, vamos fazer campanha, vamos buscar. E aí nessa época eu também já estava com um grupo de oração. E eu falava assim, meu Deus, eu vou na casa do Vamos Lá orar pela pessoa junto com o meu grupo e a minha casa está querendo desmoronar. Como é que é isso, né? A gente começa a perguntar para Deus, como é que é isso? Mas enfim, vou resumir um pouco mais, quando foi em 2018, meu marido resolve sair de casa. Ele fala para mim, não tenho mais condição de ficar, porque eu não te amo mais. E aí a pergunta que não quer calar, né? Você tem outra pessoa? Não tenho. Eu não tinha. Eu quero sair, quero alugar um quarto, porque eu preciso estar sozinho, eu estou com dificuldade, eu preciso estar sozinho. Não existe isso dentro do mundo cristão do Evangelho, estar sozinho. Casado não pode estar sozinho, ele tem que estar junto, né? Um corpo só, uma pessoa só, e ali os dois têm que caminhar ou buscar um pouco de ajuda se for preciso. E ali eu vi que ele não queria mais. E ele, quando foi em outubro, 7 de outubro de 2018, depois que a gente foi, depois de uma eleição, fomos tomar um sorvete. E ele arrumou as coisas. Ele, aliás, nem arrumou, ele teve uma crise de ansiedade. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou, a casa fica pequena para ele, dizendo que ficava pequena para ele. Eu falei assim, você quer ir embora de casa? O que você precisa? Você tem para onde ir? E aí eu descobri que fazia 3 meses que ele já tinha alugado um lugar, estava pagando, ele só estava arrumando o lugar. E aí, eu pedi para ele, então, nas malas dele, bora, não adianta você segurar quem não quer ficar. E aí ele foi, Johnny, fala só um pouquinho mais alto, fazendo favor, porque tá. Fazendo favor. Mas tá dando para ouvir. Tá. E aí ele foi embora em 2018, e até então não tinha ninguém. E passou todos os finais de semana tá em casa. Dá para escutar melhor? Tá escutando? Tá. Uhum. E passou todos os finais de semana a frequentar em casa, porque vinha ver os meninos, na época os meninos estavam terminando a faculdade, os 3, né? Uma já tinha terminado, os outros 2 estavam terminando. E foi um momento mais difícil. Foi quando ele saiu, foi quando eles estavam terminando a faculdade, uma situação difícil, né? Enfim. E ele vinha todo domingo. Era dia de mãe, era aniversário, todas as datas comemorativas ali. E se passaram 2 anos. E um dia, e eu estava orando, porque eu falo que Deus, ele é aquele que não nos deixa enganado. E ele traz, quando a gente começa a orar e pedir a Deus, que ele traz o escondido, o profundo, ele traz. Porque ele é um Deus lindo, ele é um Deus que nos ama, e se a gente está ali buscando, ele te responde. E eu comecei a ficar incomodada que tinha alguma coisa que cada vez que ele vinha no domingo, eu olhava nos olhos dele, o Espírito Santo de Deus falava para mim que ele escondia alguma coisa. E aquilo foi durante 2 anos. Aí até um dia que eu tive que resolver algo e ele sempre estava junto, ele era uma pessoa que estava sempre presente, era uma pessoa que queria estar compartilhando um médico, se eu tinha um médico que estava junto, se eu tinha que resolver algum problema, ele estava junto. E aí nesse dia a gente entrou no cartório e eu falei para ele, olha, você não tem vontade de voltar para casa? Ele falou assim, eu já até pensei em voltar, mas eu acho que já não dá mais. Mas também não disse o porquê.
E nesse dia eu falei, então, porque faz 2 anos que a gente está separado e você não me dá o divórcio, você também não volta para casa. Você sabe que a gente quer um casamento, mas se vê que não tem jeito, então. Mas nem o divórcio, nada, nada, nada ele deu, nada. Aí a gente sentou para tomar um café e foi onde ele me contou que ele tinha uma pessoa há 8 anos. Irmã, parece que o mundo ali desaba, né? Porque a primeira traição já foi difícil, muito difícil. Eu levei muito tempo para me recuperar. A segunda, 8 anos com uma pessoa casada ainda. E eu sempre perguntando, você tem alguém? Então, quer dizer, ele mantinha eu, né? E a outra pessoa. E eu não pude segurar isso, contei para os meus filhos e foi muito difícil, muito difícil. Um dos meus filhos foi embora para Santa Catarina, a serviço, e aí para mim me recuperar disso, porque eu falava assim, como é que pode uma pessoa que casou, que casou prometeu diante do Senhor que ia manter esse casamento até que a morte nos separasse, é uma pessoa que já tinha aprontado, já tinha perdoado e já tinha feito uma nova aliança diante de Deus, né? Como é que é isso? Mas eu vou dizer que não é sobre mim, não é sobre o nosso casamento, era sobre a pessoa. Eu falo que essa história de traição, essa história de escolha, é caráter. Então, ele tinha um caráter assim. Então, por mais que eu fizesse, por mais que a gente orasse, era uma escolha que ele tomou, que ele decidiu. E foi difícil, muito difícil. A nossa vida virou de cabeça para baixo. E aí eu não quis mais que ele viesse dentro de casa, não queria mais, nem para almoçar, nada, porque não fazia mais sentido, né? Mas nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, né? Minha filha mudou e a gente teve que estar, eu sempre dando respaldo, indo para lá. E aí quando foi isso, a gente, em 2018 ele saiu, em 2020 ele me contou que tinha uma pessoa há 8 anos, mas que tinha terminado, e o medo dela falar para mim, que eu nem a conheço, nem sei quem também não vale a pena, né? Era de contar para mim e para os meus filhos. Então ele se antecipou. Isso em 2020. Quando foi em 2021, minha filha estava voltando de Santa Catarina em setembro. Aí ele foi, a gente viajou juntos para que fizesse a mudança. E eu senti de Deus que tinha uma coisa esquisita, aquele homem já, do jeito que quando a gente casou com gente, ele sempre foi muito gentil, muito amável. E com muitas gentilezas, e foi uma viagem tranquila, e isso foi dia 30 de setembro de 2021. Ok, passou meu aniversário, que eu faço em outubro, foi meu aniversário, a gente sempre come fora. Depois aniversário do meu filho, dia 5, que é pertinho, aí eu fiz um jantar, um bolo, ele veio, mas ele estava passando mal, estava doente por algum motivo, ao qual não falava pra gente o que estava acontecendo. Mas nunca quis entrar muito nisso, porque já não tinha mais sentido, né? E eu querendo o divórcio e nada, né? Aí quando foi dia 7 de outubro, ele me liga pedindo que eu fosse até um pronto-socorro, e eu fui. Chegando lá, ele estava passando muito mal, e quando ele me viu, ele simplesmente colocou a cabeça no meu peito, e as lágrimas desceram. Porque eu sempre, quando alguém está aqui em casa doente, com algum problema, quando eu volto para pronto-socorro, a gente fala que ele dá uma de louca, né? E aí ele estava lá no cantinho, fazia tempo, e eu falei, não, ele é diabético, ele tem problema de pressão, e eles atenderam. E aí o médico perguntou assim para ele, quem é essa senhora? Ele falou assim, é minha esposa. E eu, ai, Jesus, esposa. Depois de tanto tempo ele lembra que eu sou esposa. Ok, fizemos todos os exames, e aí o médico disse que não estava achando, mas que ele não estava bem. E eu peguei e falei para ele assim, eu falei, olha, eu tenho 2 coisas que você pode fazer.
ou eu vou na sua casa cuidar de você, ou você vem para mim, eu vou cuidar de você. Não sabia nem o que ele tinha. E eu trouxe ele para casa numa sexta-feira. E eu vi que ele não conseguia se vestir, ele não conseguia se enxugar, ele não conseguia comer. E nesses 2 dias eu cuidei. E eu cuidei porque eu perdoei ele de verdade. E eu cuidei dele durante os 2 dias. Não foi fácil, porque eu vi que Deus, ele é aquele que faz, que justifica a gente, e que as escolhas que às vezes as pessoas têm não são das melhores. E uma da madrugada, um dia antes dele ser internado, ele falou assim para mim, que era para mim, que era para me perdoar ele, que ele não sabia o que ele fez, ele foi irresponsável, imaturo, e que se ele pudesse, ele ia voltar no tempo. Eu falei, não pensa nisso. Você está perdoado, sim, mesmo porque é o pai dos meus filhos, foi um homem que eu amei muito. E assim aconteceu que na madrugada de domingo, para amanhecer, ele teve um... Eu não sei te dizer, eu falo que foi um computador desgovernado, né? E ele perdeu todos o equilíbrio, começou a falar várias coisas, a gente não entendia o que era que estava acontecendo. E ele foi internado. Depois de 14 dias em coma, eu visitando todos os dias e falando todos os dias para ele que estava perdoado, que a gente amava ele, né, eu e os filhos, e que eu ia fazer tudo o que eu podia para que ele se recuperasse. E estava disposta mesmo. E os médicos falando para mim que ele ia ter que fazer hemodiálise, o fígado estava ruim, o rim estava parando, enfim. Com 50 anos ele teve uma falência de órgãos. E no dia 23 de outubro ele faleceu. Irmãos, não é fácil falar de morte. Luto. É difícil. Mas assim, eu me emociono porque eu vivi muitos anos, né? Pessoa, e a gente teve um casamento relativamente bem. Foi uma pessoa que até o último dia de ir embora me trouxe café da manhã no quarto, que ele era disso. Mas o que eu vou dizer sobre perdão é que quando a gente perdoa, é tão tira um peso tão grande, que hoje eu estou aqui podendo falar sobre isso. E ele foi embora, e eu tive que ainda passar, vai fazer 2 anos agora, que Jesus recolheu, e estou há 5 anos sozinha, né? Não me interessei, e falo, se Deus tiver uma história ainda comigo nessa vida, eu sei que Ele vai preparar. Não que eu não tinha interesse, mas hoje eu falo que estar sozinha também não é bom, né? E há poucos meses atrás, para finalizar, uma das pessoas que ele me traiu, eu tive um sonho que eu falava com ela e falava que eu estava perdoando. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, a tua palavra vem dizer que nós temos que perdoar para que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, né? Que é impossível a gente... É mandamento, perdão é mandamento, não, sabe? E a gente tem que escolher isso todos os dias, a perdoar. E eu fiz uma oração para Deus que se Deus preparasse, de eu encontrar a primeira com que ele traiu, né? Eu dou risada porque, sabe, eu rio e choro. E que eu ia conversar, eu né? Ia falar para ela que eu perdoava, porque a falta de perdão traz doença para o corpo, traz doença para a alma, você arrasta a corrente, né? E eu conhecendo a Jesus, eu acho que é o que tem que tomar o primeiro passo. E foi quando eu estava dentro de um supermercado e eu vi a pessoa passando.
E eu falei, Jesus, o senhor me testa, não é mesmo? O senhor me testa. Fala que Jesus, ele nos testa, e testa mesmo. Para ver se realmente aquilo que você fala, você faz. Porque a gente tem que falar daquilo que a gente vive, né? Todos os dias. E assim foi. Eu fui até a pessoa e falei, perguntei se estava bem. Quando eu perguntei se ela estava bem, ela me abraçou. E eu falei, cara, eu te perdoo. Ela falou assim, eu quero te pedir perdão, porque eu passei esses anos todos, 12 anos, pensando em você, todos os dias, do que eu tinha feito. É muito, muito sério isso. E é muito, muito importante. E eu falei assim, pois está perdoada. Por quê? Irmãos, quem é que não erra? A gente erra todos os dias, sabe? Erra todos os dias. Ele errou, ela errou, eu erro. E aí a gente se abraçou. É lógico que você necessariamente não precisa conviver com a pessoa, você não precisa ter mais amizade, mas o perdão, ele precisa ter. E foi libertador. Eu escutei, eu posso morrer hoje. Tranquila. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É entender que a gente precisa perdoar, sim. E perdoar, e jogar no esquecimento, não lembrar. E hoje eu falo assim, sem tristeza, hoje eu falo sem dor, porque quando você perdoa, você não sente mais dor, você lembra da ferida. Ela está ali, mas está cicatrizada. Né? É lógico que ainda tem muito mais para perdoar, porque tem uma aí que eu preciso também encontrar e liberar perdão. Né? Independente se vai pedir perdão ou não, mas isso foi para mim superação, porque nesse meio tempo eu pulei uma parte aí, mas só para finalizar, que paralela a tudo isso que aconteceu, a separação, a saída de casa, a morte, enfim, tinha algo que era assim, aos 22 anos de casada, eu meio que me anulei, porque eu tinha uma pessoa que fazia tudo por mim, pagava todas as contas, né? Fazia compra, fazia o café da manhã. E quando essa pessoa saiu da minha vida, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Eu não pago mais conta de água, de luz, eu não sei nem quanto é que é, não sei quanto gasta no mercado. Por que fazia isso? Né? Então, eu cuidava da casa, dos meus filhos, e aí eu fui reaprender com Deus. E aí, abaixar aplicativo, pagar as contas aí no mercado. Eu, no primeiro dia que fui fazer mercado sozinha, eu não sabia o que fazia. Hoje, eu prefiro ir sozinha. E eu não dependo de ninguém. Se eu tô com carro, eu vou. Se eu não tenho, eu pego um Uber. E, enfim, hoje, graças a Deus, Deus me ensinou. Eu reaprendi a não depender mais de ninguém, mas a depender de Deus. Então, Ele vai forjando o nosso caráter. Ele forja a gente de alguma maneira. E para ser forjado, a gente acaba sofrendo, a gente vai passar por situações que você vai dizer assim, o que eu vou fazer? E dizer que teve um momento da minha vida que eu falei assim, nossa, eu não quero mais nem viver nesse mundo? Já. Porque eu sou humana. Eu sou humana. E aquele que me segura na minha mão, não me deixa cair, é aquele que fala todos os dias, eu te dei vida, e vida com abundância, eu vou te ensinar. E depois da morte dele, eu não tinha emprego, Deus abriu uma porta de emprego, já logo em seguida. Terminando um curso que eu queria muito de teologia, graças a Deus, e paralelo fiz outros cursos, e Deus, ele tem aberto portas daquilo que a gente achava que não era impossível. E eu reaprendi a viver, reaprendi a caminhar sozinha. E caminhar sozinha, muitas vezes, fala assim, é ruim? Não, não é ruim. Porque quando você depende de Deus, você sossega, você fica tranquila, você sabe que é Ele que vai te direcionar, nada vai te faltar. Sabe? Hoje eu não tenho emprego, irmãos, mas me falta nada. Eu e os meus filhos, que eles são solteiros, não me falta nada. Porque Deus é aquele que, quando a gente põe no coração, eu falo que ele é meu marido, às vezes eu gosto de perfume importado. Irmãos, eu amo perfume importado. Deus prepara. No aniversário alguém me dá, ou minha filha viajou agora para Portugal, ela me mandou mãe, já comprei o perfume que você queria. Então é assim que funciona quando você deixa Deus direcionar a sua vida. É lógico
perdas, a gente vai ter perdas, né? A palavra de Deus vem dizer que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ele é agradável. Só que muitas vezes a vontade dele, que é agradável, que é boa, naquele momento para você não vai ser. Não vai. Você vai questionar, vai doer. Vai doer, irmãos, vai doer. Sabe, você vai se sentir fragilizada, mas daqui a pouco você vai ver que ele tem propósito para tudo. Para tudo ele tem propósito. Então, assim, o casamento era uma coisa muito que eu queria e eu foquei muito e deixei muitas outras coisas. Só que hoje eu vejo que teve necessidade, foi necessário muitas coisas para eu amadurecer, para eu crescer, para me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje, sabe, com equilíbrio, centrada. E não era assim, era agitada, né? Era estressada. Então, Deus, ele sabe como agir com cada um. E eu, através disso, eu falo que o perdão, ele precisa. E Deus, ele é aquele que ele tem propósito. E ele não está preocupado em que área que você vai sentir dor. Não está. Ele está preocupado que você esteja no caminho, que você aprenda, que você venha falar dele, que você tenha superação, como muitos testemunhos que eu tenho visto aí. E essa é a minha história, estou caminhando, ainda estou caminhando. Dori, você tem um coração enorme, um coração muito grande. Você é uma mulher de um coração muito grande. Você está conseguindo me ouvir? Tô. Você é uma mulher de um coração muito grande, eu falei, porque assim, você falou sobre o perdão e você contando a sua história é muito linda de se ver, né? O processo que você passou e o fato de você ter escolhido perdoar. Mas é o que você falou, o perdão, ele é uma escolha. Mas é uma escolha que não é fácil de se fazer. Não. Leva tempo. Leva tempo e não é fácil, não é todo mundo que consegue. É uma coisa divina, que você tem que estar realmente... Traz muita cura. Traz muita cura. Você tem que estar disposta e ter muita ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus você não consegue perdoar. Porque é algo realmente divino e não humano. E não humano. Porque nós, como seres humanos, é difícil às vezes a gente... É difícil às vezes não. Muitas vezes é difícil a gente abrir mão do nosso ego, abrir mão do orgulho, porque você sempre quer estar na razão, né? Então é difícil você abrir mão de muitas coisas para conseguir perdoar. E num caso como esse, que a gente vê hoje muitos casamentos se dissolvendo, se desfalecendo, né? E justamente por conta da traição, e você contar esse testemunho assim, realmente uma grande inspiração, porque no final ainda da vida do seu esposo, você ainda trouxe ele para casa, mesmo sabendo de tudo que ele havia feito, de tudo que tinha acontecido, né? Eu imagino quantos processos você passou de dor, de sofrimento, né? Hoje você conta assim, tá com o rosto pleno, contando para nós, mas é o que você falou, porque já foi uma história superada, uma história que você decidiu perdoar. Então, realmente dá para ver que você tem paz no seu coração para compartilhar esse momento. E obrigada por você ser corajosa e ter a ousadia, porque tem muita gente que com certeza vai assistir esse vídeo e que talvez esteja passando por algo parecido ou já passou por uma situação como essa. Eu conheço muitas pessoas assim e realmente não é fácil, né? Porque a gente lidar com muitas pessoas também na igreja, a gente escuta muitas histórias, né? Ajuda muitas pessoas e realmente não é fácil. Perdão é uma escolha. É uma escolha, mas que você precisa muito de buscar a ajuda de Deus para conseguir liberar esse perdão, liberar, né, aceitar
libertar, né, a pessoa, não a situação, né, mas você conseguir digerir tudo que aconteceu e perdoar, realmente, e deixar lançado lá no esquecimento. E é o que você falou, não é que às vezes a pessoa vai voltar para sua vida, mas você vai seguir em paz, porque você decidiu, né, ter essa escolha de viver em paz, de viver sem mágoa, de viver sem rancor. Mas, gente, não é fácil. Busque a ajuda de Deus. Se você precisa de liberar perdão para alguém, talvez não seja num casamento, talvez seja num ciclo de amizades, talvez seja o perdão para alguém familiar. Deus é que sabe você, das suas particularidades. Mas essa história é muito inspiradora da Dione. No final da vida, ela trouxe o seu ex-marido para dentro de casa para cuidar dele, né? E você não sabe quanto tempo ainda ele teria de vida, mas você decidiu realmente, como que fala, você transbordou o amor de Cristo. Pôs em prática tudo aquilo que é pregado através da Bíblia, você decidiu pôr em prática. E o que eu falo assim, a pessoa que perdoa, ela é superior, porque ela não tem nada a perder. Ela mostra que ela é superior, porque ela tem uma conexão muito grande assim, com Deus. É algo muito divino. Então, assim, até gaguejando as minhas palavras, porque seu testemunho é muito forte. Muito forte. Não é todo mundo que a gente vê aceitar novamente, né? Gente do céu, você é uma guerreira. Precisam entender, assim, o significado, né? Quando você começa a entender o que significa perdoar, você vai doar algo que significa muito para você, né? Que dói, que é difícil, né? O que é perdão? É você perder algo grandão, né? Já fala perdão. Então, quando você começa a entender o que significa, aí você vai lá na palavra, que você vai lá em Mateus 6,15, não vou nem falar do 14, vou falar o 15, porque lá em Mateus 6,15 diz: se porém não perdoardes aos homens, ou seria as ofensas, tampouco vosso Pai vai te perdoar. Então, como que você pode orar o Pai Nosso? Fica difícil, sabe? E aí quando você começa a enxergar que a essência de Deus na sua vida e querer andar com Ele, você vai ter que fazer o que é mandamento. Você vai ter que fazer o que é certo, se você quer viver uma vida com Deus. E aí quando a gente começa a entender que isso te traz cura, te traz libertação. Irmãos, eu ganhei pressão alta, eu ganhei com todos esses problemas. Eu sou uma mulher hipertensa, eu tenho artrose nos joelhos, na coluna e nas mãos, né? Eu tenho síndrome do túnel do carpo, e eu sou cabeleireira. Então, maquiadora, não dá mais para fazer certas coisas. Mas quando você começa a liberar perdão, tudo isso que você tem, reduz a nada. Porque eu continuo fazendo as minhas coisas. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho com cabelo, com maquiagem, com beleza. E tá aqui as minhas mãos. Durmo com talinha. Então eu falo que é libertador. Não é. Gente, o que eu tô falando é verdade. Sabe? É uma libertação espiritual. E a libertação carnal também, porque essas dores, muitas das dores que a gente sente, doença, é falta de perdão. Tem muita gente com câncer, com problemas seríssimos, porque não sabe perdoar, não sabe falar, eu perdoo, tirar do coração todas as amarras, porque é um veneno que mata, não é a pessoa que fez, é você, né? É você, porque é um veneninho que você vai tomando, que você toma, que vai te matando aos poucos. Eu não quero isso para minha vida. Eu falei, não, inteligente é eu fazer o que a palavra diz. Isso é ser inteligente, sabe? Eu não sentir, olhar para a pessoa e tá livre. E olha, eu lembro disso, não lembro com dor, de verdade. Eu lembro das pessoas que fizeram mal e que me fizeram mal, óbvio. Entraram dentro da minha família, destruíram. Querendo ou não, uma mulher estranha, ela sempre vem para acabar, né? Ela vem para devastar, porque é uma paixão, e paixão é algo que destrói, né? O amor
O amor é uma coisa que constrói, mas a paixão não. Então, quando a gente entende tudo isso, você vê que não vale a pena. Não vale a pena ficar com esse véu aqui na boca, né? Joyce, para você fazer esse fechamento, eu estou, assim, é uma história muito forte sua de vida, muito forte. E porque a gente tem casos assim, né, próximo, né, familiar, de pessoas que a gente tanto ama, e eu tenho certeza que esse testemunho seu não edificou apenas a mim, mas tantas outras pessoas Amém. que estão aí assistindo, que vão assistir, porque com certeza deve conhecer pessoas que também passaram por situações parecidas como a sua. Então, é o que eu sempre falo. A pessoa que perdoa, ela não tem nada a perder. A pessoa que geralmente trai, ela leva consigo uma culpa, um peso muito, muito grande, né? E muitas vezes o final de todo traidor que não se arrepende, não falo só de questão de casamento, né? Mas o final de toda pessoa que trai e não se arrepende é a morte. A morte espiritual, a morte... Né? A pessoa vai, é o que você falou, vai tomando o seu próprio veneno. Ela mesma vai se matando, né? A gente viu, tem como um forte exemplo, o caso de Judas, né? Sim. Ao trair Jesus, o final dele foi a morte. E tudo bem que foi a morte física em todos os sentidos ali, ele se suicidou. Então a pessoa que perdoa, ela não tem nada a perder. A pessoa que geralmente trai, que fere, que machuca, né? E quando a gente fala de traição, pode ser em muitos aspectos, ela tem muita coisa a perder e ela experimenta assim, de muitos venenos ao longo da vida que, se ela não se arrepende, se não há o arrependimento, ela por si só vai se destruindo, vai se acabando. Então, gente, tome essa história da Dione como um grande exemplo. Né? Na palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre o perdão, liberar perdão, né? O Pai Nosso que você falou que a gente geralmente a gente ora, só que na hora que você vai pôr em prática as palavras de suas orações, de nossas orações, na prática é muito diferente, né? Mas a gente tem que viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ora, primeiro em nossas vidas. E eu estou muito, assim, feliz, viu, Johnny? Obrigada. Obrigada por você compartilhar, não se cale, né? Seu testemunho, com certeza, é de grande edificação para muitas mulheres. Para muitas pessoas. E, assim, eu gostaria que você deixasse o texto da Bíblia e depois finalizasse com uma oração. Eu vou deixar o que Deus colocou no meu coração, né? Quando eu fui convidada, que é Mateus 6:15. Pode ler, quem puder, ler o Mateus 6, do 9 ao 15, que é a oração do Pai Nosso. Mas você vai orar essa oração, mas com um olhar diferente. E aí eu vou ler o 6:15. Se, porém, não perdoardes aos homens ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, assim, não tem como você não perdoar o seu próximo, porque como é que Deus vai te perdoar? Então, nem comigo faço oração. Me perdoa, Deus, por todos os meus pecados, né? Então, é isso que eu deixo, Mateus 6:15, que é para meditação. Para quem tem dificuldade, quem está passando aí até por doença, dá dor de estômago, viu, irmão? A falta de perdão dá muita dor de estômago. Mas é isso que eu vou deixar aqui para meditação. E eu creio que, a partir de hoje, quem entendeu o que é o perdão, ela vai ver com outros olhos. E eu só tenho a agradecer que estão nos assistindo. Amém. Amém, Dione. Obrigada. Eu quero muito que você finalize com oração. Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado. Você, Dione, você e toda a sua família, né? A todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois.
Que seu dia seja incrível, um dia abençoado. E que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, a sua Amém. família. Glória a E Deus. que com a ajuda de Deus você consiga, né? Todos nós consigamos liberar o perdão necessário para quem nos ofendeu, para quem nos machucou. Talvez liberar perdão aí e pedir perdão também, porque muitas vezes pode ser nós que ofendemos alguém, né? Ou que em algum momento por diversas coisas, né? Às vezes a gente precisa perdoar, mas também ser perdoado. E que você e nós possamos conseguir essa ajuda com o nosso Deus, com Cristo, que a gente não tem nada a perder. Não. Não é mesmo, Johnny? Tá cortando um pouquinho a live, mas eu estou muito grata. Grata mesmo, gratidão. Muita gratidão a Deus pela sua vida e por esse testemunho incrível, eu também. Viu? Sou grata a Deus. E depois você me conta quem vai ser a sua amiga desafiada da semana que vem. Falo sim. Você já quer falar agora? Quero. Eu quero então, desafiar ela. Fala agora, depois você olha. Hebe Elaine. Vou desafiar ela. Elaine? Hebe. O nome dela é Hebe Elaine. Hebe Elaine. Hebe Elaine, você está desafiada terça-feira que vem a estar aqui partilhando o seu testemunho de vida. Depois eu vou estar entrando em contato com você. Deus abençoe grandemente, Johnny. Vamos fazer essa oração para a gente finalizar. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Você quer que eu ore? Isso, você ora. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu venho diante, Senhor, do teu altar, Pai amado, te pedir, em nome de Jesus, e te agradecer, Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado de estar aqui nesta live, Senhor. Eu quero te pedir pela vida da Érica, para a doutora Érica, que o Senhor venha abençoá-la com toda a sorte de bênção nesta manhã, e a todos que entraram nessa live, Senhor, para que o Senhor possa alcançar cada um, Senhor, alcançar a sua casa, alcançar os seus familiares, Senhor, que possa estar, que eu tenha sido, Senhor, um canal de bênção para cada um, Pai amado. E eu quero te louvar, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas, o Senhor sempre tem grandes coisas para nós, Pai amado. Eu te louvo esta manhã, Pai amado. Eu te louvo pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Eu te louvo pela vida dos meus familiares. Eu te louvo pela vida de cada um que entrou nesta manhã, Senhor. Por ser tão cedo, mas quis participar também. Te louvo pela vida da doutora Érica, que me deu essa oportunidade de estar falando um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um grande beijo, Johnny. A gente se fala no WhatsApp. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.